Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Hoje o Blog da Cidadania terá um formato diferente. Eu estou transmitindo ao vivo, porém eu estou exibindo um vídeo que foi gravado pouco antes da transmissão pela seguinte razão. O que acontece é que eu estou em trânsito, estou fora de São Paulo e também eu tenho um probleminha para gravar, local para gravar, luz, internet, então eu preferi gravar essa manifestação para não deixar de estar aqui com vocês hoje, só com a única dificuldade que eu não vou poder, basicamente, é ter a interação com o público, mas vou conversar com vocês sobre um assunto que me parece da maior importância, que eu estou me referindo à eleição norte-americana e ao que aconteceu com o Donald Trump. Eu acho que esse é o assunto, pessoal, que mais interessa ao público brasileiro neste momento. O que está acontecendo de mais quente é a evolução de um processo eleitoral nos Estados Unidos que guarda íntima relação com o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos entender o seguinte: o Jair Bolsonaro, ele tem se amparado em uma frente internacional, tem se amparado em um apoio internacional que é vital, apesar de ser pouco, ser isolado, ele está amparado pelo homem que governa a maior economia, a maior potência tecnológica, militar, cultural do mundo, que é o Império Norte-Americano. E eu acho que ninguém vai ver nenhum tipo de exagero no que eu estou dizendo. Os Estados Unidos são hoje uma reedição do Império Romano no mundo contemporâneo, e a influência deles, ainda que cada vez mais contestada pela China, ainda é hegemônica, né? Os Estados Unidos ainda são hegemônicos em muitas áreas, e principalmente no que diz respeito a dinheiro, né? É uma máquina americana de fazer dinheiro, é muito grande, porque se ampara também, em grande medida, como todos sabemos, na exploração do resto da humanidade. O Donald Trump, ele chegou a ter os seus momentos de popularidade nos Estados Unidos usando justamente os mesmos artifícios que o Jair Bolsonaro. O Donald Trump, ele foi um negacionista, ele foi o primeiro grande negacionista. O Bolsonaro seguiu os passos dele. O Donald Trump, ele foi o primeiro profeta da cloroquina, grande profeta da cloroquina. O Jair Bolsonaro seguiu os passos dele, e aí começaram algumas divergências. O Donald Trump parou de apostar durante um tempo na cloroquina, por força do FDA, que é, vamos dizer assim, a Anvisa dos Estados Unidos, que considerou que a cloroquina não tinha nenhum tipo de validade para a Covid-19, servindo inclusive para iludir pessoas, e os Estados Unidos proibiram o uso da cloroquina para combate à Covid-19. Aqui no Brasil, o Bolsonaro colocou o exército para fabricar cloroquina. O Bolsonaro começou a oferecer cloroquina até para as garças do Palácio da Alvorada, né, como todos viram. Tornou-se um profeta da cloroquina e começou a atribuir a cloroquina às curas dele mesmo e de outras pessoas, dizendo que essas pessoas que tinham escapado da Covid-19 tinham escapado graças à cloroquina. Ora, isso é que é muito difícil hoje. As pessoas acreditam no que quiserem. A pessoa pode dizer até hoje que a Terra é plana, que você não tem como apresentar uma prova insofismável que não dependa do bom senso de quem escuta. Se a pessoa disser que aquela argumentação que você está esgrimindo para dizer que a Terra é redonda ou que cloroquina não tem apoio científico para a Covid-19, se você não tiver
se você só tiver argumentação e você estiver falando para um público com baixa capacidade de entendimento, o que vai acontecer? O espertalhão, ele diz: você está mentindo, isso é uma conspiração. E aí, como é que você vai explicar para uma pessoa que não tem maiores conhecimentos científicos, não tem interesse na ciência, não se informa direito, informa-se por fontes enviesadas e que ainda está meio que dopada pelo fanatismo, que é uma das drogas mais potentes que existem, é o fanatismo, né? O fanatismo é fé. O fanatismo é fé, uma fé desmesurada, uma fé incontrolável, e o sujeito que ele se entrega a essa fé de corpo e alma, ele, na verdade, ele nem quer ouvir, ele não quer saber a verdade, ele quer que a fé dele se confirme, porque a versão da vida, da realidade que a fé dá para essa pessoa é a versão que ela mais gosta. Então existe muita gente que prefere se enganar. Claro que ele não vai se enganar que ele anda sobre as águas se ele estiver numa jangada perdido em alto mar, né? A pessoa é fanática, mas não é doida. Mas então, com esse artifício de apelar à fé das pessoas, o Trump e o Bolsonaro conseguiram montar legiões de fanáticos que ouvem tudo que falam. Nos Estados Unidos, o Trump, depois de um primeiro momento em que o negacionismo atendeu ao que queriam as pessoas, que era não fazer quarentena, num primeiro momento isso funcionou muito bem, e o Trump também teve uma alta de popularidade, e depois essa popularidade começou a cair. E nós estamos vivendo, o Brasil ele está vivendo tudo que viveu o norte do mundo, o hemisfério norte, nós estamos vivendo tudo isso com um delay, com um atraso. Por quê? Porque começou antes lá e depois veio para cá. Os Estados Unidos entraram na pandemia antes da gente, a Europa, os Estados Unidos, todos entraram na pandemia antes da gente, e depois os efeitos vieram se deslocando para o hemisfério sul. Hoje, então, a gente está numa etapa um pouco anterior do que viveram os Estados Unidos até aqui, e nessa etapa o Bolsonaro está desfrutando do fato de que as pessoas elas não queriam fazer quarentena porque temiam pelos seus empregos, temiam pelo futuro. E a Covid-19, ela afeta as pessoas mais frágeis, não é uma doença que pode afetar qualquer um, mas primordialmente afeta os mais frágeis, os mais vulneráveis, os mais idosos, e não são exatamente aqueles que são maioria ainda, principalmente num país como o nosso. Os jovens ainda, eles são muitos. A gente viu que na faixa de 18 a 34 anos, a taxa de contaminação pela Covid-19 é de 3 vezes mais do que a taxa entre pessoas de outras faixas etárias. O que seja, adolescentes, crianças que são preservados pelos pais, e os acima de 34 anos que já se preocupam um pouco mais com a realidade, até por questão de maturidade. Então essa pandemia revelou que a juventude, hoje do Brasil tem uma visão um pouco perturbadora da vida, Essas pessoas, esses jovens aí, 18 a 34 anos, eles demonstram, a gente vê isso pelas ruas, no país inteiro e até no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente vê essas pessoas aí aglomeradas, pouco se importando, demonstrando que pouco se importam se forem contaminar os pais, os avós, vizinhos, tal. Isso é perturbador. A gente ouve frases como: o velho já viveu o que tinha que viver, porque acreditam que é só em velhos. E às vezes até jovens saudáveis já morreram de Covid-19, mas foi muito pouco. Foram muito poucos jovens sem comorbidades, sem serem obesos, tal, que acabaram falecendo de Covid-19, mas aconteceu. Foi raro, mas aconteceu. Mas via de regra a gente sabe que são mais os idosos e as pessoas com problemas de saúde,
diabetes, obesidade tem sido um fator preponderante para os casos graves de Covid-19. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o Donald Trump contrai agora a Covid-19 e ao contrair a Covid-19, ele basicamente dá um exemplo para a humanidade de imprudência, de falta de critério e para o seu público e para o público norte-americano, em grande maioria, pesquisas revelam que a sociedade norte-americana está vendo o Trump nu por ter pegado o Covid-19, mas não só por isso, porque nas últimas horas nas últimas 24 horas por aí, houve um fato de que um auxiliar do Trump confidenciou que ele pegou, que a Covid-19 nele está sendo preocupante. Ele foi por um hospital, não ficou no serviço médico da Casa Branca, ele foi para um hospital, no caso é um hospital militar, e isso causou inquietação porque o serviço médico da Casa Branca é muito bom, é um verdadeiro hospital, tem todas as especialidades, tem UTI, tem tudo. Então não deveria ser necessário tirar o Trump dos serviços da Casa Branca se ele não tivesse um quadro mais preocupante, e realmente esse assessor confidenciou, ele confidenciou, e isso acabou vindo a público, que o caso do Trump é preocupante. E aí, uma pesquisa recém-concluída nos Estados Unidos mostra que a grande maioria da população norte-americana acha que se o Trump tivesse tido mais cuidado, não tivesse dito que a Covid-19 era uma gripezinha, não tivesse ignorado o uso de máscaras, porque ele, como o Bolsonaro, não usa máscara, então as pessoas estão dizendo agora, numa pesquisa recente, uma grande maioria dizendo que se o Trump tivesse tido cuidado, ele não tinha pegado o Covid-19 e não estaria arriscando a sua própria vida. Isso desmoraliza o Trump. Além de tudo, ele vai ficar praticamente o resto da campanha, a presidência, que é agora em novembro, ele vai ficar o resto da campanha sem poder fazer campanha, né? Confinado, e isso se o quadro dele não se agravar, né? E se o quadro dele se agravar, suponhamos que acontecesse uma tragédia e ele morresse, porque é uma tragédia, é um ser humano, ninguém quer que um ser humano morra, mas se acontecesse isso, a questão seria que o Trump, ele não despertaria a solidariedade, a admiração das pessoas que costuma se produzir entre as pessoas que morrem, né? A gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que não é só aqui, o sujeito morreu, vira santo. E não seria o caso, porque ele terá morrido por ação própria, por arrogância, né? por um comportamento arrogante que o fazia desprezar os cuidados e, inclusive, estimular outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então isso é mortal para um político na véspera da eleição. Ele é um exemplo de como a pessoa não deve se comportar. E isso nos diz o quê, pessoal? Isso nos diz, basicamente, que o Bolsonaro está trilhando o mesmo caminho. O Bolsonaro está trilhando o mesmo caminho porque ele age exatamente como Donald Trump. E aí, qual é a grande consequência disso? Trump não se elege. Sem ele se eleger, vai assumir o Joe Biden, do Partido Democrata, que tem tratado, claro, se assume o Biden, se assumem os democratas, haverá uma grande mudança na política internacional que não necessariamente, inclusive, é boa para o Brasil. Mas o Trump não tem feito concessões a nós, então não tem nada que poderia se dizer, olha, o Brasil lucrou com os Estados Unidos por o Bolsonaro ter bajulado o Donald Trump, seguido os passos dele, feito aquela aliança que era só de boca. Porque em questões práticas, nada, absolutamente nada
se produziu dessa aliança tácita entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, eu digo para você que acompanha aqui o blog da Cidadania que as pessoas não devem se iludir com o que o Bolsonaro tem conseguido em termos de apoio popular, que é inegável, houve uma melhora no apoio popular dele, mas esse apoio popular, uma outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. Esse apoio popular, ele não se traduz num apoio decorrente à forma dele de governar. Uma pesquisa Ibope recente aqui em São Paulo, ela demonstrou que na capital paulista, vejam só, o bolsonarismo está muito fraco, uma minoria dos paulistas apoia o Bolsonaro e também o PT está muito mais forte aqui, a visão sobre o PT está muito mais forte em São Paulo, tanto que o Bolsonaro ele tem só 27% de aprovação nessa pesquisa Ibope aqui na capital paulista e tem 52% de aprovação em nível nacional. Por quê? Porque aqui o efeito do auxílio emergencial foi muito menor. O auxílio emergencial foi muito menor e mesmo quem recebeu esse auxílio emergencial não aderiu ao Bolsonaro porque recebeu o auxílio emergencial. O que acontece em São Paulo? Qual é o fenômeno? Por que é que São Paulo é menos bolsonarista e até mais petista? Por incrível que pareça, é algo que a gente, quem acompanhou o processo político nos últimos anos, via São Paulo como o berço da direita, né? Não é verdade. O São Paulo foi tucano, o estado de São Paulo foi tucano durante muito tempo. A capital paulista, nem sempre, a capital paulista, ela é muito mais progressista do que o resto do país, do que o resto do estado de São Paulo. Então, vocês vejam que aqui a gente elegeu vários prefeitos do PT, enquanto no governo do estado nunca elegemos governador do PT. Em São Paulo elegemos a Luísa Erundina, quando ela era do PT, elegemos Marta Suplicy e elegemos Fernando Haddad. Não é? 3 prefeitos, sempre tem prefeito, sempre o PT vence em São Paulo. Então São Paulo é uma cidade menos reacionária do que o resto do estado de São Paulo. O Bolsonaro é fraco aqui e as pessoas também mostra essa pouca influência do auxílio emergencial aqui, porque é uma cidade mais rica também, as pessoas têm mais condições de fazer as coisas, e mesmo os que receberam auxílio emergencial aqui não convergiram para o Bolsonaro, porque parece que hoje, fortuitamente, por ser mais de esquerda, São Paulo é uma cidade mais antenada com o Bolsonaro. A situação dele aqui, ela une contra ele pobres e ricos. Eu moro num bairro, apesar de ser uma pessoa sem grandes posses, mas eu moro num bairro onde tem gente que tem muito dinheiro. E essas pessoas, a elite paulistana odeia o Bolsonaro, odeia. Eles elegeram o Bolsonaro e agora eles odeiam o Bolsonaro. Então, isso induz a quê? A crença de que o fim do auxílio emergencial nos valores que espantaram o Brasil, isso vai acabar. Na verdade, já acabou. Ainda tem os R$300, que é muito menos dinheiro, mas que podem virar 600. Isso vai acabar no fim do ano. E o futuro do Trump, o Trump é o Bolsonaro amanhã. Isso é que a gente precisa entender. O Donald Trump é o Bolsonaro amanhã. Então, pessoal, eu digo a você que acompanha o blog da Cidadania que o que está para acontecer nos Estados Unidos com a eleição do Joe Biden e com a derrota possível e agora provável do Donald Trump, o que está ocorrendo lá pode mudar todo o jogo aqui no Brasil, porque, por exemplo, não será admitida
admitida nos Estados Unidos a estratégia política do Bolsonaro, como ele vem fazendo. Isso vai ter uma repercussão muito ruim por lá. Por exemplo, o negacionismo da Covid-19 vai ser algo que vai ser visto pelo governo americano como um ato de racionalidade. Muito provavelmente ele vai sofrer críticas e o Joe Biden ele assumiria nos Estados Unidos com o compromisso de mostrar aos norte-americanos que o Bolsonaro é um resquício do regime anterior, que era do Trump, e sempre ficar provando que o Trump e o grupo dele, o Partido Democrata, aqueles que o apoiam, são pessoas ilógicas, são pessoas que agem de forma insensata e às vezes até insana. Seja como for, pessoal, o que acontece é que sem o apoio dos Estados Unidos vai ficar muito difícil para o Bolsonaro governar, porque o isolamento dele em relação ao resto do planeta é um isolamento total, com exceção dos Estados Unidos. A Europa inteirinha abomina Bolsonaro, a América do Sul, a exceção talvez do Paraguai e do Uruguai, Chile é uma carta fora do baralho. Chile sumiu do mapa, tem um governo de direita, mas sumiu do mapa. O Uruguai também, o presidente lá, o Lacalle Pou, ele é de centro-direita, não é a mesma linha do Bolsonaro. O resto da América Latina, a Bolívia está lutando aí para os ditadores bolivianos, além de pouca relevância, eles estão lutando para não cair, porque o Evo Morales está conseguindo emplacar o candidato dele na presidência dos Estados Unidos, da Bolívia, perdão. E então, realmente, o quadro futuro para o Bolsonaro parece muito menos róseo do que ele pinta. Claro que ele acredita realmente que conseguir manter essa popularidade com programas sociais de repasse de dinheiro para a população, mas falta dinheiro para isso e os apoiadores do Bolsonaro, quem bancou o Bolsonaro, não querem saber de o governo dando dinheiro para pobre, né? Na verdade, o negócio deles é outro, eles querem justamente o Bolsonaro dando recurso para grande empresário, para latifundiário. Então não existe essa possibilidade de o bolsonarismo continuar se prevalecendo hoje, continuar prevalecendo da forma que vem prevalecendo na política, se continuar nessa rota. Evidentemente que teria que mudar a visão de ser do bolsonarismo. Isso não deve acontecer, porque o Bolsonaro não pode perder esse apoio do velho Davan da vida e de outros empresários e banqueiros que têm contado com ele o quê? Para tirar direito trabalhista de pobre, justamente para não dar dinheiro para pobre. Bolsonaro foi eleito para fazer exatamente o oposto do que ele precisa fazer para continuar popular. Ele foi eleito para tirar da população, tirar do povo, principalmente dos mais pobres, o que os governos do PT deram. Então não existe essa possibilidade de isso seguir muito longe. E o Donald Trump está se transformando no melhor exemplo, minha gente, do que o bolsonarismo é. Porque, na verdade, está se transformando no melhor exemplo da gente do que o bolsonarismo vai ser. Do que o bolsonarismo vai ser. Porque o Trump foi desmascarado. Essa Covid-19, ela veio num momento para ele muito ruim, momento trágico, porque foi no momento da reta final da eleição. A Covid-19 o tira da eleição e a população acha que ele está doente
está fora da eleição, segundo essa pesquisa que eu vou mostrar agora. A população acha que ele está fora da eleição justamente por ter sido imprudente, justamente por ter feito o que não devia fazer. Então, pessoal, eu quero mostrar agora para você que assiste o Blog da Cidadania os detalhes dessa pesquisa que desmascara o Donald Trump. Biden amplia vantagem e americanos acreditam que Trump poderia ter evitado a infecção por Covid, diz pesquisa. Ao mês das eleições presidenciais, eu vou até inclusive restringir a tela. Então, a um mês das eleições presidenciais, democrata Joe Biden amplia vantagem em 10 pontos percentuais sobre Trump. Após diagnóstico positivo de Donald Trump para a Covid-19, o democrata Joe Biden ampliou sua maior vantagem sobre o atual presidente em pesquisas de intenção de voto a um mês das eleições americanas. Entre os adultos que pretendem votar no dia 3 de novembro, pesquisa Reuters Ipsos mostra que 51% apoiam Biden, enquanto 41% declaram voto em Trump. 4% dizem optar por um terceiro candidato e outros 4% se mostram indecisos. O levantamento apontou também que a maioria dos americanos acredita que Trump poderia ter evitado a infecção pelo coronavírus se tivesse levado a doença mais a sério. Trump foi internado na última sexta-feira no Centro Médico Militar Walter Reed, perto da capital Washington, por precaução, segundo a Casa Branca. Apenas 34% dos entrevistados disseram acreditar que Trump vem falando a verdade a despeito da doença, enquanto 55% dizem que não. 11% dizem não ter certeza sobre a resposta do presidente americano ante a pandemia e 57% dizem desaprovar as medidas tomadas pelo governo, índice 3% maior do que no último levantamento. Realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, a pesquisa deu poucos indícios de um apoio mais amplo ao presidente, além de seu grupo central de eleitores. Faltando um mês para a eleição, Biden manteve sua liderança para garantir o voto popular. Mas para ganhar a presidência, um candidato deve prevalecer em estados suficientes para prevalecer no colégio eleitoral. E algumas pesquisas mostram que Trump é quase tão popular quanto Biden nos principais estados. O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, enquanto isso, revelou que a condição de saúde do presidente Donald Trump na sexta-feira era muito pior do que as autoridades haviam tornado público. Posso dizer que o mais importante é que ele está sem febre e agora indo muito bem com seus níveis de saturação de oxigênio. Ontem de manhã estávamos muito preocupados com isso. Ele estava com febre e seu nível de oxigênio havia caído rapidamente. No entanto, em estilo típico, esse presidente estava de pé e andando por aí, disse Meadows durante a entrevista para a Fox News na noite desse sábado. A informação de que o presidente Trump não estava fora de perigo e que seu estado de saúde era muito preocupante, não confirmada oficialmente pela Casa Branca, claro, foi passada por Meadows neste sábado, ontem, e inicialmente as declarações foram atribuídas a uma fonte anônima próxima ao presidente. Mas um vídeo mostra o chefe de gabinete se aproximando dos repórteres e pedindo para falar sob anonimato. A confusão é o retrato da falta de transparência e das declarações contraditórias do governo americano, que só aumentam as dúvidas sobre a saúde do presidente Donald Trump. Então aí a gente vê a realidade, não é, nos Estados Unidos, a gente vê a realidade que se impõe sobre a mentira. Por isso eu digo que a verdade é uma força da natureza, e quando a gente se propõe a lidar com a mentira, a fazer da mentira um meio de vida, a gente acaba perdendo, como Donald Trump está perdendo, simplesmente porque, pessoal, ele tentou enganar o mundo todo o tempo inteiro. E isso não pode acontecer. Você pode
enganar algumas pessoas por muito tempo ou muitas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Essa é a razão do fracasso de Donald Trump. E a mentira, a aposta na mentira, a aposta na crendice, a aposta na burrice popular é uma aposta por si só burra, porque a população do Brasil, a população de qualquer nação, ela não é intrinsecamente burra. Ela pode cair em surtos de burrice conduzida por espertalhões, mas a história mostra que a humanidade só avança devido a uma qualidade intrínseca do ser humano, que é a de evoluir. E a gente evolui inclusive politicamente, ideologicamente, intelectualmente. E isso está começando a acontecer nos Estados Unidos e não tenham dúvida, vai acontecer aqui no Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a sua atenção. A live de hoje não foi exatamente o que eu gostaria, porque eu estou em trânsito, mas eu não queria deixar de estar aqui com as pessoas, de fazer a minha apresentação. Só lamento não poder ter a interação com o público, que é a parte preferida das minhas lives, mas pelo menos eu vos falo aqui sobre uma notícia extremamente importante e que vai influir na política brasileira. O Jair Bolsonaro sem o Donald Trump, eu digo para você que ele vai ter problemas muito sérios. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.